Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, uma das coisas mais ignoradas nos nossos tempos e que infelizmente afeta milhões de pessoas e acontece de forma muito maior e mais volumosa do que a gente pode imaginar é o abuso sexual infantil. Eu tenho certeza que você jamais imaginou que isso iria acontecer com você ou com alguém da sua família, ou próximo de você, mas tem acontecido sim. E com certeza, quando a gente começa a cavocar esse tipo de problema, os casos vão brotando do chão. É um pecado dos mais nojentos que pode haver, mas extremamente comum, infelizmente. E uma das razões é o fato de que quem sofre esse tipo de abuso se cala e quando a família descobre, também ela se cala por inúmeras razões que nós vamos abordar aqui. O tema de hoje do programa Vejam Só é uma análise, por meio de uma entrevista com especialistas no assunto, de como a igreja brasileira tem feito a prevenção para esse tipo de coisa. Não custa lembrar que nas igrejas históricas, presbiteriana, metodista, batista, adventista, o trabalho com criança é sempre feito por aqueles que se apresentam para fazê-lo. Contamos com o serviço voluntário e, não raras vezes, louvamos a Deus quando alguém aparece. Prato cheio para pedófilos. Porque a gente jamais vai imaginar que alguém da nossa igreja, que se dispõe a trabalhar com os pequeninos, tenha esse tipo de mácula na sua alma. Mas se a maioria dos casos de abuso são feitos dentro de casa, por parentes diretos da criança, da vítima, imagine na igreja. A gente não imagina, né? A gente pensa que já está no céu, cercado de arcanjos por todos os lados. Vamos falar do assunto? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Extremamente importante porque trata de uma das feridas mais horríveis de serem curadas. Eu só conheço, e graças a Deus conheço, um único remédio, chamado a graça de Deus. Apenas o amor do Senhor Jesus. E com muito custo e sacrifício, é capaz de fechar feridas nas vítimas de quem sofreu abuso sexual na infância. Mais do que isso, a graça de Deus é capaz de sarar o coração doente de quem perpetra esse tipo de maldade, esse tipo de crime. Mas, infelizmente, os maiores especialistas sobre a graça de Cristo, que estão na igreja, nem se lembram desse tipo de pecado, desse tipo de problema, para se precaver contra ele. Esse é o assunto da entrevista de hoje com a irmã Renata Ciscar de Souza, que com a sua família coordena o projeto Reaja. Paz e graça, irmã Renata, tudo bem? A paz, pastor Heber. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite e para nós também é uma oportunidade muito importante poder alcançar pessoas com essa informação tão relevante. Que pessoas possam realmente hoje serem conscientizadas e abrirem os olhos para essa realidade que está batendo a porta de todos. A gente acha que não vai chegar na gente, mas chega. Irmã Renata, a senhora pertence a qual igreja? Eu sou da Igreja Cristã da Trindade, né? E há um ano nós estamos, eu e meu esposo, estamos na Igreja Cristã da Trindade em Osasco, onde ele é pastor. Mas estamos há 15 anos na Igreja Cristã da Trindade.
Então vamos lá, né? Um ósculo santo para o pastor Dr. Paulo Romero, que nos abandonou, não vem mais. Agora você saiu do Mackenzie, eu quero ver que desculpa você vai usar para não vir. Doutora Simone, um ósculo santo para a senhora, ilustre esposa do Dr. Paulo, amigona da gente, companheirona, né? Muito obrigado por cederem os seus preciosos membros. E um ósculo santo para o pastor André, que está aqui no estúdio, mas ele não vai poder aparecer porque a iluminação é muito restrita no nosso estúdio, né? É o digníssimo marido, né? Isso. Da irmã Renata. E a senhora está com seu filho? Meu filho Giovanni, que também está aqui. Preciso, pastor, mandar um beijo também para minha filha Júlia e para a Gabriele, que estão em casa. Minhas preciosidades também. Temos 3 filhos. Que maravilha. E para toda a Igreja Cristã da Trindade, especialmente para a Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Que fica em que rua? Na rua Professor José de Azevedo Minhoto, 524, no quilômetro 18, em Osasco. Ah, tá ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente já volta com a entrevista propriamente dita, mas nós temos uma matéria que apresenta o tema doloroso de hoje. Vejam só. Dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro da residência. Violência sexual contra crianças e adolescentes correspondeu a 11% dos 159 mil registros feitos pelo canal do governo ao longo de 2019. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, entre 2017 e 2018, 4 meninas de até 13 anos são estupradas a cada hora no país. Em 2018, o país também bateu o triste recorde de ocorrências de abuso sexual infantil. 32 mil vítimas, números que assustam e preocupam. Todas essas informações podem sofrer significativa alteração, já que o nosso momento atual coloca a vítima e agressor muito mais tempo juntos. Por conta disso, as previsões não são animadoras. Um relatório da organização não governamental World Vision estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual nos próximos 3 meses em todo o planeta. As medidas de distanciamento social, incluindo o fechamento de escolas, foram adotadas por 177 países e afetaram 73% de toda a população estudantil mundial, fazendo com que a maior parte das crianças permanecesse praticamente todo o tempo em suas casas. No caso do Brasil, a projeção é de um aumento de 18% no volume de denúncias de violência doméstica. A pergunta que fica é: será que estes números preocupam mesmo? Governo, sociedade e principalmente a Igreja estão fazendo algo para combater esta assustadora estatística? Hoje, iremos conversar exatamente sobre este assunto. Fique ligado, o Vejam Só está apenas começando. Legal, muito bom. Parabéns à nossa equipe aí, que sempre se esmera bastante, né, na produção da matéria de abertura. Irmã Renata Ciscar de Souza, ela é membro da Igreja Cristã da Trindade, ao lado do seu esposo, em Osasco, e eles fundaram o projeto Reaja, como está na camiseta, né? Isso mesmo. Reaja, de reagir, e de reaja separado. Por quê e como que começou esse trabalho? O projeto ele tem esse nome, né, com essa ênfase do reaja, tracinho haja, não tem nada a ver com Renata, não tem nada a ver com o meu nome. Mas nós temos, então, 3 vertentes que nós procuramos trabalhar, que é sobre reação, a restauração e a ressignificação. Porque a gente precisa entender que o abuso sexual precisa haver uma reação a respeito dele. As crianças precisam aprender a reagir ao abuso sexual. Esse é o nosso principal objetivo, levar informação para essas crianças para que elas saibam que elas podem reagir, elas podem contar, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a restauração, pastor, é porque muitas vezes a gente não chega a tempo. Muitas vezes a gente chega e o abuso já aconteceu. E é preciso ter um olhar atento para isso também. Precisa haver um olhar atento para que essas crianças possam receber apoio psicológico, apoio espiritual e possam ter realmente essa chance de serem restauradas. E a ressignificação, porque é possível trazer um significado novo para isso. A senhora é psicóloga? Eu estudo psicologia, mas ainda não sou psicóloga.
E por quanto tempo tem o Reage e como ele começou? O Reage começou antes mesmo que eu soubesse que ele estava começando, né? Ué? É uma história que a gente conta essa história sem problemas, né? Talvez a gente se emocione ao falar um pouco sobre isso, mas o Reage começou numa quinta-feira à noite, quando eu, sentada na cama da minha filha, com uma carta na mão, soube que ela havia passado por um abuso. E... Como é que é? Sim. E já vou começar a chorar no começo do programa, né, pastor? Eu comecei antes da senhora. Mas essa história me emociona, nós estamos bem a respeito disso, mas eu espero que o meu coração realmente nunca deixe de sentir por isso, porque a gente precisa sentir por essa situação. Isso não pode se tornar normal, isso não pode se tornar normal. E antes que eu exponha essa história, né, eu queria deixar claro para quem nos assiste, para os nossos telespectadores, que isso é um assunto bem acordado na nossa família, de falar a respeito disso, né, para que as pessoas saibam que isso está perto, muito perto, né, da gente. Não é uma coisa longe, nós somos passíveis. E então o Reage começou nesse dia, quando eu, com uma carta na mão, soube que minha filha havia passado por um abuso dentro da igreja, dentro da nossa igreja. E... Não é a igreja que a senhora está hoje? Na minha igreja, na igreja em que nós estamos hoje. Isso aconteceu no ano de 2017. Nós... soubemos através dessa carta, ela não conseguia falar a respeito disso. Conversei bastante com ela, inclusive, falando, filha, se você não quiser, não vamos expor isso, né? E a resposta dela para mim foi a seguinte: mãe, não sou eu quem tenho que sentir vergonha disso. Não, grande verdade. Né? Não sou eu. Então, nós sempre, quando temos a oportunidade de falar com adultos, principalmente, nós expomos essa situação. Então, ela sofreu um abuso dentro da nossa igreja por uma pessoa de extrema confiança, da nossa confiança, da confiança dos nossos líderes, do nosso pastor. Pessoa que estava muito próxima. E então, naquele momento, quando eu estive com essa informação na minha mão, o Reage já começou, mas eu ainda não sabia. Naquele momento ele começou, mas ele veio se... O Senhor foi colocando o que nós devíamos fazer a partir dali. Eu também sofri abuso na minha infância, também passei por isso, por uma pessoa muito próxima da minha família. Então, naquele momento, pastor, eu não sabia o que fazer, mas eu sabia o que não fazer. E o que eu não podia fazer era me omitir, eu precisava reagir em relação a isso. Uhum. E isso foi feito, né? Nós... fizemos tudo o que era possível, tudo o que era necessário. A denúncia foi feita, todo o processo judicial aconteceu. Nós tivemos o total apoio da igreja e da liderança. A igreja se posicionou de uma maneira inesperada, porque a gente sempre tem esse receio, né? De que as pessoas se calem, porque é uma coisa muito difícil de ser mexida. Ainda mais quando se trata de uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem relevância para a igreja. Então, nós tivemos esse apoio total dos nossos líderes, do nosso pastor, da sua esposa, que nos acompanhou em tudo. Tudo aconteceu, a audiência aconteceu, a condenação aconteceu. A prisão ainda não saiu, mas já houve a condenação. Então, o Reage já começou aí. Eu não sabia, mas foi aí que ele começou. Tem 3 anos, então. Sim, começou a partir disso e nós começamos a nos envolver, então, com... projetos que pudessem nos trazer mais informação. O que a gente podia fazer a respeito disso? Pois é, e é isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu tenho uma pesquisa que você, como sempre, vai responder de forma muito honesta no nosso Facebook. O facebook.com/programa Vejam Só. Temos a enquete de todas as noites. Vamos lá. Você está satisfeito ou satisfeita com a atitude de sua igreja local quanto à prevenção da pedofilia? Entendendo pedofilia aí, meu irmão, minha irmã, de uma maneira não técnica, mas larga, né? Então, pedofilia não é apenas o interesse sexual por crianças, mas também a prática de abuso,
tá? Tecnicamente existe diferença, a gente vai abordar isso aqui, mas na pergunta a questão é completa. A sua igreja tem uma atitude que te agrada em relação à prevenção do abuso, tanto no âmbito da própria igreja quanto do lar, obviamente, né? Porque a igreja lida com pessoas. Sim ou não? E a gente vai ver a resposta parcial ao final da edição desse programa, tá bom? Vamos lá. Irmã Renata, vamos começar então. A senhora é uma especialista no assunto, por força das circunstâncias, Sim. né? Com sua família. Qual é a diferença técnica entre pedofilia e abuso? A pedofilia, ela está enquadrada como uma doença psiquiátrica. Sim, como uma parafilia. E a parafilia, ela nada mais é como um comportamento sexual inadequado. Tanto para situações como pessoas que têm desejos sexuais por animais, por objetos inanimados ou qualquer outra coisa que não seja socialmente aceitável, como crianças. Certo. Então, para a psiquiatria, a pedofilia é uma doença, é uma parafilia. Qual é a diferença, pastor? A questão é a seguinte, um pedófilo, ele pode nunca chegar a cometer um abuso. Ele pode ali, no campo da mente, ter esses desejos, às vezes não procurar ajuda, o que deveria fazer, manter esses desejos sexuais por crianças, mas não cometer o abuso, né? Sabendo que aquilo é errado, não é socialmente aceitável, então ele mantém aquilo no campo da mente e não comete. Mas o abusador não. O abusador, ele de alguma forma vai investir contra essa criança, seja de forma física, porque o abuso sexual também envolve muitas características, ele não é só o toque físico ou só a relação sexual. Tem muitas coisas que enquadram como abuso sexual e que são considerados crime. Então vamos falar disso. Vamos falar disso. Porque a gente já entendeu que a pedofilia é uma palavra, um termo técnico que se aplica a uma doença que pode ou não vir a descambar no abuso. Exatamente. E o abuso é crime. O abuso é crime. A pedofilia não consumada é doença, Exato. Mas o abuso é crime. Exato. E o que é o abuso? O abuso é só quando há o estupro? Não. O estupro, na verdade, até essa denominação ela foi um pouco modificada, porque antigamente nós entendíamos estupro como o ato sexual em si. Mas hoje, toques de forma libidinosa numa criança, um adolescente, ou mesmo uma fala com conteúdo pornográfico, com a intenção de que aquele adulto se satisfaça sexualmente, tendo essa conversa com a criança, falando sobre sexo de forma libidinosa, lasciva, ele enquadra isso num abuso também. Então, os toques nas partes íntimas, um beijo, né, de forma para que ele se excite, ou então a mesma fala, mensagens de texto, troca de mensagens de texto na internet, qualquer ato que traga para a criança uma forma de excitação para o adulto, ele é considerado abuso sexual e é considerado crime. Fazer a criança presenciar, por exemplo, relações sexuais entre adultos, ou até mesmo somente mostrar as partes íntimas, ou pedir para que a criança mostre, tirar fotos da criança sem roupa, para esse tipo de conteúdo. Então, tudo isso já é considerado abuso. A Lei 217-A do artigo diz que isso é crime de estupro contra vulnerável. E entende-se vulnerável crianças até 14 anos. Então, fica marcada a diferença técnica, você já entendeu. Agora, para a resposta na nossa enquete, tanto faz uma coisa ou outra, porque são assuntos ligados. Tudo bem que o enfoque científico é diferente e tem que ser, né? Sim. Um tem um ramo mais policialesco, o outro mais científico, de cura, mas na prática a coisa é grave. Agora, na matéria de abertura, irmã Renata, foi dito que 70% dos casos de abuso sexual contra crianças acontece no âmbito do lar. 70%, ou seja, 7 crianças a cada 10 abusadas foram abusadas em casa, né?
a gente sabe pelos filmes e tal que a escola, os professores são treinados para identificar isso. E na igreja, o povo que lida com as crianças da igreja está treinado para identificar uma criança abusada? Na maioria das vezes não, infelizmente. É claro que como esse assunto tem sido falado, mas algumas igrejas, elas têm se posicionado, criado políticas de proteção à criança, o que isso é maravilhoso, é fantástico. Nós estamos trabalhando isso também na nossa igreja, algo demorado para ser feito, mas é necessário. Então, políticas de proteção precisam ser instaladas, os professores do Ministério Infantil precisam ser treinados a reconhecer, e isso também é dever da igreja. Às vezes as pessoas podem achar que esse assunto é dever só da família, mas a igreja também tem um dever enquanto comunidade, enquanto sociedade, até isso é artigo 4º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós temos deveres de proteger as crianças. Então, a igreja também precisa. Então, isso ainda não tem sido feito da forma como deveria. É necessário mais. Mas eu acho esquisito, né? Porque assim, irmã Renata, vamos falar franco, né? Papo reto, como diz aí a nova geração, ou dizia, sei lá. Na escola, a professora ou o professor lida com a criança e, sei lá, ele nem sabe como é que são os pais, né? Na igreja é diferente. Então, se o pastor da igreja reúne o povo e fala assim, nós vamos assistir o programa, vejam só, e nós vamos convidar a irmã Renata e o pastor André para virem aqui e dar um treinamento para nós. Vocês fazem isso? Sim, fazemos. Então, amém. Aí o presbítero vai falar, peraí, ô reverendo, o senhor está desconfiando da gente? É isso. Como que o senhor vai... O senhor acha que alguém aqui na igreja, na nossa igrejinha, tem capacidade de cometer uma atrocidade dessas? A minha resposta seria, eu acho. Minha resposta seria essa. E o grande problema, e é onde os abusadores mais se pautam, é na confiança da igreja. O ambiente de igreja traz toda essa... A gente fica à vontade, a gente vê as crianças de um lado para o outro e a gente fica à vontade, nós estamos entre irmãos, né? Então, a gente fica mais vulnerável no ambiente de igreja e é onde eles se aproveitam. Tem alguns livros, algumas literaturas que tratam dessa questão somente no ambiente de igreja e eu me lembro de um exemplo muito interessante que foi nos Estados Unidos, de um abusador que ele era de forma recorrente, ele sempre se valia de estar no Ministério Infantil. Ele era um abusador condenado, mas as igrejas não se dão ao trabalho de puxar a ficha criminal, porque nós estamos entre irmãos. Então, a gente fica sempre achando que nada pode acontecer. E é pesado até a gente dizer isso, pode ser que alguns não concordem, mas o correto seria termos fechar essas possibilidades para que os abusadores fossem afugentados. Porque pastor, se a gente começar dentro das igrejas, ter mais rigor em relação a quem vai trabalhar próximo das crianças, buscar referências, como se fazem, por exemplo, nos trabalhos seculares, ou então ficha criminal, esse tipo de coisa, nós vamos afugentar os abusadores, porque eles vão perceber, aqui se fala disso, aqui se prepara as crianças para reconhecerem um abuso também, porque esse treinamento com as crianças é importante, a criança precisa reconhecer. E se isso for falado dentro das igrejas, os possíveis abusadores vão ser afugentados. Então, a minha próxima pergunta é, se a igreja não está preparada para identificar uma vítima, muito menos o abusador, né? O abusador dá sinais? O abusador, é muito interessante até a pergunta, né? Quem é o abusador? Aí a gente poderia inverter essa pergunta e dizer quem não é. Como assim? Oi, quem não é? Quem não é? Inclusive as mulheres, pastor, mulheres também abusam. Né? A gente acha que só eu tinha homens, anotado aqui agora. É só ter mulher cuidando de criança que não tem problema. Não vai ter problemas também. Vai ter Tem problemas. Mulher abusadora? Mulheres são muito menos. A porcentagem é menor, né? Existe uma porcentagem bem menor. Eu acho que entre
das crianças que são abusadas, em média, 4% somente dessas crianças foram abusadas por mulheres, né? São abusadoras mulheres quando são crianças. Agora, quando são adolescentes, isso cai para 1,5%, porque aí as mulheres se valem mais das crianças que não vão contar. Já com adolescentes, isso fica mais difícil. Mas mulheres também abusam. Mulheres também abusam. Houve um caso, inclusive, em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, se não me engano, de uma professora de escola, de crianças de creche de 1 a 5 anos, que abusou de 20 crianças. Acho que 11 foram denunciadas, mas ela abusou de 20 crianças entre 1 a 5 anos. E qual a garantia que nós temos e que nas igrejas vai ser diferente? Que coisa, mas a senhora começou a falar sobre os sinais dos abusadores e eu cortei. Sim, sinais. Então, quem não é, né? Os abusadores. Os abusadores, eles podem dar alguns sinais, eles podem, mas é bem difícil de reconhecê-los. Existem algumas características comuns entre os abusadores, que são pessoas que se valem do cargo de confiança, que buscam estar próximas à criança sempre, ou os adolescentes, ser aquele tio bem legal, que toda criança gosta, brincalhão, que enche a criança de presentes, ou né, docinho, até na matéria de início tinha, né, ele dando um chocolatinho. Então, isso é comum entre os abusadores, porque isso confunde a criança, faz com que a criança não saiba direito que relação é essa, se é carinho, se não é carinho. O abuso ele é muito difícil de ser identificado pela criança. Então, o abusador ele pode dar alguns sinais, mas eles são muito difíceis de serem reconhecidos. A melhor estratégia que nós temos é preparar as crianças, porque são elas que vão ficar cara a cara com o abusador. São elas que vão identificar esse abusador. E se nós não prepararmos as crianças, dificilmente nós vamos... E até é um problema nós fazemos esse tipo de julgamento, né? Esse tem cara de abusador, esse não tem. Então, isso é complicado. As crianças são a melhor estratégia que nós temos, prepará-las. Ai. Bom, só para relembrar, na matéria de abertura, a gente viu uma estatística estarrecedora, né? 4 meninas até 17 anos de idade, se não me falha a memória. De 13 anos, se não me engano. 13? São estupradas por hora. 4, né? Por hora. Então, como que a gente vai pôr fim a esse tipo de coisa? Antes de a gente terminar o bloco, irmã Renata, quais são os principais sinais que a criança abusada demonstra? A senhora teve o privilégio de ter uma filha super inteligente, iluminada por Deus, que escreveu uma carta. Aleluia! Né? Mas quantas crianças fazem isso? Acho que praticamente nenhuma, né? O abuso ele é muito difícil de ser relatado pela criança, né? Eu mesma contei que passei por isso na infância, demorei muitos anos para contar, né? Houve uma demora muito grande para ser falado a respeito disso. É muito difícil de identificar, e eu garanto que é muito difícil de identificar, principalmente quando a pessoa é muito próxima. A criança ela pode dar alguns sinais. Então, a gente pode falar sobre alguns deles, mas é importante também a gente dizer para que, se você perceber alguns desses sinais na criança, não se desespere e saia correndo já achando que a sua criança foi abusada. Pode ser outras coisas também, mas é importante a gente falar sobre isso. O comportamento da criança, ele pode mudar bruscamente. Então, uma criança que antes não era uma criança triste, uma criança que ficava calada, pode acontecer de mudar bruscamente o comportamento. Outras situações de irritabilidade, raiva, medo, choro excessivo, sem razão aparente. A gente pode ficar atento também, pastor, sobre o comportamento de uma criança com um adulto. Se uma criança, ela se comportava muito bem com um adulto, mas de repente ela começa a evitar esse adulto por alguma razão, é bom que a gente fique atento a isso também. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa que está acontecendo entre ela e aquele adulto não é legal, ela não está conseguindo digerir aquilo. Então,
pode ser um sinal também. Então, situações físicas também. Tem crianças que voltam a fazer xixi na cama, né? Que tem dores abdominais. Então, alguns sinais podem identificar abuso, mas pode ser outras coisas também. É uma dinâmica muito difícil de ser identificada. Muito difícil, mas nem por isso a gente pode desistir de fazer isso, né? Então, é por isso que a gente sempre vai bater na tecla de que a criança informada é o melhor remédio mesmo, para que ela consiga romper com esse silêncio, romper com esse abuso. Agora, irmã, eu já vi vários especialistas falarem, né, que essa mudança brusca de comportamento, choro, tristeza, procurar os cantos, procurar o isolamento é um sinal. Eu fico com a seguinte curiosidade, me permita, como leigo que sou, fazer essa pergunta. Por que a criança reage assim, se até onde eu sei, falei que eu sou leigo, o abuso gera prazer para essa criança, não só para o abusador? Que é muito interessante o pastor está falando sobre isso, porque isso é uma coisa que muitas pessoas não se atentam. A criança, ela pode reagir de diversas maneiras. Isso vai depender muito do comportamento dela e de quem ela é. Uma criança, ela pode sentir prazer com abuso. E isso é um fator imenso de culpa para ela. Ah, é? Imenso. Porque por que ela pode sentir prazer com abuso? Nós fomos criados, o nosso corpo foi criado com sensações, terminações nervosas. Então, nós fomos criados sim para ter prazer sexual. Deus nos criou assim. Então, a criança, quando ela é estimulada, ela pode sentir prazer, mas não que isso tenha sido algo que ela escolheu. Até porque ela não tem, até diante da lei mesmo, ela não tem nem capacitação para escolher a respeito disso. Abusadores se valem muito desse argumento, dizendo, mas a criança gostava disso, a criança deixava, né? Então, algumas crianças podem reagir de forma até a se isolar por culpa, se sentindo culpada. A maioria das crianças é muito difícil você conversar com uma criança, um adolescente que sofreu abuso, que não se sinta culpado. E é por isso que nosso dever também, quando nós temos a oportunidade de conversar com alguém que sofreu abuso, é dizer, a culpa não é sua, a culpa não é sua. Né? Esse entendimento até que minha filha teve em relação a isso, de dizer assim, não sou eu quem tenho que me envergonhar disso. Ele é muito difícil de ser chegado, é muito difícil. Então, a criança pode se isolar por culpa, vergonha, até pelo que ela sentiu e até por ter sido algo prazeroso para ela. Eu me lembro que num programa aqui, com a autora de um livro que relatava a experiência dela, né, abusada pelo próprio pai, depois ela menciona que o pai se revoltou com o fato dela revelar, né? Porque ela gostava bastante do que acontecia. Então, o abusador, ele conta com o fato de estar gerando prazer na criança e que isso vai resolver tudo. Exatamente. Então, ele se vale disso como se isso não fosse gerar um trauma. E isso gera traumas também. Porque na vida adulta, quando a criança souber, tiver maturidade para entender a dinâmica de uma relação sexual, ela vai se sentir ainda mais culpada por ter sentido prazer em algo tão horrível, então tão vergonhoso. Então, é muito difícil essa reconstrução, pastor. O abuso, ele traz uma consequência tão danosa para a vida adulta. Pessoas têm problemas seríssimos no casamento depois, ou até dúvidas em relação à sua sexualidade por conta do abuso. A gente vai tratar disso no próximo bloco. E de muitas outras coisas. Eu aqui já anotei um monte de perguntas aqui de questões que a gente precisa levantar, fora as que a irmã Renata trouxe de casa, né? Então, não sai daí, a gente volta já, mas deixa eu te lembrar duas coisinhas. Primeira, o QR Code, né? Que é o nosso aliado tecnológico do Vejam Só, a resposta de oração do povo que não consegue assistir à exibição original, como eu, por exemplo, passa muito tarde.
e eu levanto muito cedo, então não dá para assistir a exibição original. É só fotografar com o seu celular o código QR que está aí no canto superior do televisor e você terá acesso pelo celular ao conteúdo da nossa emissora no YouTube. Aí, e mais, se inscrevendo no canal do YouTube, você recebe as notificações para tudo que for novo, que for colocado lá, você já vai receber notificação. Uma bênção, uma maravilha, divulgue essa notícia. E a segunda notícia que eu quero dar para você é que a AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus, tem curso à distância, o curso bíblico à distância está sendo implantado, então a pandemia não vai nos parar. É só você ligar no horário comercial para 0 Operadora 11 3115 0819, 3150819 e se informar a respeito. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só. No quadro Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Mande sua foto, mande seu vídeo, diga lá o assunto que você quer que seja tratado aqui e a gente vai tentar atender a você. Né? O caminho para você mandar a foto ou o vídeo é o vejamsó@rittv.com.br. Os presentes são os 2 livros, né, de cientistas, um americano e um brasileiro, que falam contra a teoria da evolução, defendendo a teoria científica do design inteligente, que não é uma teoria religiosa, científica. É o Caixa Preta de Darwin e o Fomos Planejados. A Caixa Preta de Darwin, Dr. Michael Birri, e o Fomos Planejados, Dr. Marcus Eberle. Tá? Manda para nós. Eu prefiro o vídeo que você tem mais chance de ganhar, né? Mas se quiser mandar foto, pode mandar. Por exemplo, lá em Brejinhos, na Bahia, o Luiz Fernando bateu a foto, ele mora lá, e mandou para nós. Cadê o Luiz Fernando de Brejinhos, na Bahia? Deus te abençoe. Grande abraço, meu querido irmão. Em Itaju, São Paulo, a Wanda Garcia é nossa telespectadora. Ô, dona Wanda, beijão para a senhora, viu? Deus, esse cabelinho branco, lembro da minha mãe. Tá com 93 aninhos. Ei, beleza. Vamos para o Rio Grande do Sul, em Santa Maria, o Vilsomar Batista. Vilsomar Batista é nosso telespectador lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ô, meu irmão, estive no seu estado em março, coisa linda. Como diz uma das músicas do Conjunto Farroupilha, não há noites como as do Rio Grande do Sul. E na Bahia, em Salvador, o Gilvan Rodrigues mora lá e mandou um vídeo para nós. Vamos ouvir o Gilvan. Olá, boa noite, pastor. Meu nome é Gilvan Rodrigues, Salvador, Bahia, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Sempre acompanho um programa maravilhoso e que Deus continue abençoando a cada um aí. Um abraço. Aí, Gilvan, faça como ele, manda seu recado para nós, tá bom? Muito bem. Nós estamos hoje entrevistando a irmã Renata Ciscar de Souza, que é uma das coordenadoras, fundadoras do projeto Reaja, que trata de abuso sexual infantil, né? Principalmente dentro da igreja e, obviamente, nos lares. A gente viu na matéria, a maioria esmagadora das crianças abusadas sofre a violência dentro da própria casa, portanto, com parentes chegados, com gente próxima. E na igreja isso também acontece. E eles têm, a família dela tem um ministério de conscientização e treinamento, vamos chamar assim, né? Dos professores de crianças, dos pais e também das próprias crianças para reagir aos abusos. Então, a senhora falou que são 3 passos. Exato. O primeiro deles é? Reação. Como que tem que ser essa reação? Como é que a criança deve reagir? A criança, primeiro, ela precisa identificar o que é o abuso. Nós ensinamos as crianças, nós trabalhamos com as crianças onde houver crianças. Então, nós vamos em escolas públicas, escolas particulares, projetos, ONGs. Nós estivemos, inclusive, recentemente em 2 aldeias indígenas no Mato Grosso do Sul, trabalhando com as crianças indígenas. Então, essa reação e você ensinar para a criança o que é um toque de carinho e o que não é um toque de carinho, o que passa disso. Então, a criança entender
identificar e reagir. Essa reação é: corra de onde você estiver, porque a criança normalmente tem essa tendência a ficar paralisada. O abuso, ele traz essa paralisação. Então, é ensinar que ela pode reagir, não interessa quem seja. Não interessa se seja o pai, não interessa que seja a mãe, não interessa que seja qualquer liderança que ele tenha, qualquer pessoa que esteja sob autoridade, porque o abuso também tem essa questão do poder. A pessoa exerce um determinado poder sobre a criança. Então, ensinar que ela pode reagir e contar. Nós, quando falamos a respeito dessa questão de contar, nós sempre não usamos assim: olha, conte para o seu pai ou para a sua mãe. Nós ensinamos as crianças que elas devem procurar alguém de confiança. Por quê? Justamente porque em mais de 70% dos casos as crianças são abusadas dentro de casa. Então, quando nós abrimos essa rede de proteção e dizemos: olha, alguém de sua confiança, e no projeto a gente até incentiva eles a pensarem quem é essa pessoa de confiança. É o seu professor? É o pastor da igreja? É o seu líder? É a professora do Ministério Infantil? Ou é a sua tia? É a sua avó? Quem é essa pessoa de confiança? Então, isso faz parte da reação da criança, saber que ela pode e tem o direito de reagir, que não é porque ela é criança, ela é desvalorizada na sua fala. Como é que a senhora explica tantas mães protegerem o companheiro ou até mesmo o pai da criança abusador? Eu conheço vários casos e não consigo entender. Eu também conheço vários casos e para mim também é difícil de entender, bastante difícil. Mas nós sabemos que existe uma dependência, muitas vezes emocional, dessa mulher para com esse homem. Mas ela não ama o filho, a filha? Ama. Ama o filho, ama a filha, deveria esse amor ser sacrificial, né? Se colocar em segundo plano, porque tem mulheres que não suportam a ideia de ficarem sozinhas ou dependem desse homem financeiramente e aí pensam: entre eu passar fome, meu filho passar fome e nós não conseguimos nos manter, eu prefiro isso. É difícil demais a gente compreender a mente humana, é muito difícil. Mas essa realidade é totalmente alta. Então. Agora, irmã Renata, outra pergunta. Como é que um abusador começa a se aproximar da criança e quais são as etapas pelas quais ele passa? Porque ele não vai direto para o abuso, certo? Não. Senão ele assusta a criança. Como é que ele conquista? A gente sabe, com agrado, doce, bolo, presente, ok. Mas e depois? Como é que se dá o primeiro toque, a primeira experiência? Um abusador, ele tem muita paciência. Ele é um ser muito paciente. Estudos comprovam que muitos abusos, eles podem demorar anos para acontecer as primeiras investidas. Primeiro, o abusador, ele conquista a confiança da criança, das pessoas que estão próximas, né? Esse abusador mais comum, que nós chamamos, que não são aqueles que acontecem na rua ou no ônibus, essas coisas mais corriqueiras. A gente está falando desses abusos mais recorrentes, que são os de maior número. Então, ele tem muita paciência, ele vai devagar, conquistando a confiança. O primeiro toque ou essas primeiras investidas, elas vão estar em tom de brincadeira. Tom de brincadeira. Abusadores usam muito de cócegas para começar isso com as crianças. Então, parece uma brincadeira, parece que a mão deu uma escorregada, às vezes tem até um pedido de desculpa, né, para confundir a criança. Mas esse pedido de desculpa uma hora vai cessar e isso vai continuar. Então, eles vão muito devagar, eles normalmente não tem violência física, normalmente, a violência de machucar ou de deixar marcas, né, o que ainda dificulta ainda mais a identificação do abuso. E após essa dinâmica, ele vai trabalhar com a chantagem. Você gostou? É um segredo só nosso. Se você contar, ninguém vai acreditar em você. Sua mãe não vai acreditar em você. Então, ele trabalha com isso, com a chantagem, dizer até, se dependendo da posição desse abusador, se ele for o pai ou o provedor financeiro dessa casa, ele vai se usar disso também com a criança. E a criança compra essa ideia. A criança compra essa ideia de que a família vão passar necessidade. Então, o abusador, ele vai indo, ele tem muita paciência.
para conseguir os seus objetivos. Ele mantém a relação com a criança, né? Mantém. Ou uma vez que ele alcançou o alvo dele, ele se distancia por segurança? Não. Enquanto isso não for quebrado, esse silêncio, isso vai se perpetuar até que a criança ele não tenha mais interesse. Os abusadores também têm uma faixa etária de interesse. Eles têm uma faixa etária. Então, alguns abusadores não abusam das crianças menores, mas quando essas crianças entram na puberdade, aquilo começa a chamar atenção porque é o alvo de preferência sexual deles. Quando ela também sair dessa fase, a tendência é parar. Então, não vai parar. Se a criança não quebrar o silêncio, se a família não fizer algo a respeito, se a família for omissa, esse abuso se perpetua por anos. Bom, no caso em que a senhora foi a vítima, a senhora era criança ainda pequena? Sim, entre os meus 9 e 12 anos de idade. Que é a faixa onde a maioria dos abusos acontece, né? Na pré-puberdade e na entrada da puberdade. Ele conquistou a sua confiança desse jeito que a senhora descreveu? Dessa maneira. Estou falando de mim. E o da sua menina, a mesma coisa? Sim, da minha filha, como ele tinha uma proximidade também por conta de ter uma filha da mesma idade que ela, ter a amizade e ter essa abertura de frequentar a casa, embora o abuso tenha acontecido dentro da igreja, não tenha sido na casa dele ou nada disso, foi da mesma forma, conquistando a confiança, conquistando a nossa confiança, porque se vale dessa situação de hora que for revelado, não vão acreditar, né? Porque eu já conquistei essa confiança. Dessa mesma maneira, os toques devagar, daqui a pouco parecia que ganhou um pouco mais de espaço, porque a minha filha contou muito rápido, né? Ela contou muito rápido, não tão rápido quanto eu gostaria que tivesse sido, mas ela falou muito rápido e eu entendo ela perfeitamente, porque eu demorei anos para contar. Ela demorou só alguns meses e isso já foi muito rápido, né? Perto do que a gente sabe, mas foi da mesma forma. A senhora soube, conseguiu descobrir, porque eu conheço um caso muito grave em que, quando se descobriu que o tio abusava da sobrinha, ninguém acreditou na sobrinha. A filha dele disse, ele faz a mesma coisa comigo. A menina, filha também era abusada? Nós não temos a certeza, embora haja indícios, né? Haja muitos indícios, mas não conseguimos ter falar, olha, isso acontecia, né? Mas há muitos indícios. Qual que é a desculpa que os agressores de igreja usam? Os agressores de igreja, eles são muito ousados, porque, como a gente já falou, eles se valem dessa fraternidade. Às vezes, eles se valem também da questão de vocês precisam me perdoar. Como é que é? Não, irmã, a senhora está brincando, né? O cristão, é o nosso dever perdoar, né? A gente sabe que é bíblico. Um abusador não vai falar isso. Não, eu digo nesse sentido da gente ter esse dever do perdão. Então, precisa acolher, enfim. Mas a questão, pastor, é que os abusadores, na verdade, eles não confessam que são abusadores, na maioria das vezes, né? Eles negam. Não, eles negam. Mas eu digo, até algumas pessoas têm essa visão de, olha, precisa perdoar, e a gente precisa. Eu não estou dizendo que não precisamos. A gente precisa perdoar até para que a gente seja, né, livre, e eu preciso cumprir esse mandamento. Mas não é fácil, é um processo. É fácil. É um processo. Ai, meu Pai do céu, me ajuda, Senhor. Bom, quais são as principais sequelas que uma criança, jovenzinha, vítima de abuso, leva? Porque a ideia de que não acontece nada é uma mentira diabólica tremenda. Acontece sim. Quais são as sequelas? Olha, a gente pode ir desde uma depressão, que uma criança pode já começar a desenvolver. Aí, nesse meio, nós podemos dizer que a criança pode, na vida adulta, ter problemas sérios sexuais,
sérios e não entender por que ela tem esses problemas no seu casamento, né? E até a questão também da dúvida em relação à sua sexualidade, ter muitas questões a respeito disso, né? Questões físicas, inclusive, tem crianças ou adolescentes que se mutilam, se cortam, porque precisam sentir uma dor que façam com que ela apague a dor que está aqui. Então, alguma dor física para apagar essa dor. Então, muitas crianças, e esse é um dos sinais também que a gente pode ficar atento, e até o suicídio, pastor. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso na sua vida adulta, depois que passam a entender, principalmente quando é de pessoas muito próximas, ela não consegue lidar com isso e pode chegar até mesmo ao suicídio. Outra pergunta, irmã, a senhora mencionou no bloco anterior o uso das redes sociais como meio, né, de aproximação e tal. Os pais têm estado mais atentos, vigiando com quem as crianças conversam nas redes sociais ou isso nunca vai acontecer comigo? Todo ser humano tem a tendência de achar que não bate a nossa porta, né? Nós temos essa tendência. Mas isso tem sido muito falado, né? Nós temos abordado esse assunto nos treinamentos com os adultos, com as pessoas, professores, com os pais também. Existem inúmeras formas de você fazer essa vigilância com a criança, monitorar essa criança, né? Bloqueadores de sites ou de pop-ups que entram com essa ideia, né? Mas a melhor forma é aquela que é orgânica, é você vigiar. A criança não pode ter senha de nada e adolescentes os pais precisam ter essa senha, vigiar, olhar as conversas, olhar os históricos, né? E principalmente ter um diálogo aberto, né? Mas os pais precisam mais. Pela quantidade de casos que acontecem ainda, a gente sempre percebe que é necessário mais, é preciso que a gente avance mais nesse sentido. Vamos lá, vamos para o segundo re. A gente viu, o primeiro é reaja, né? De preferência correndo. O segundo, qual que é? Ressignificação? Restauração. Restauração. É uma parte bastante difícil, dolorosa. A restauração ela é necessária e o pastor começou o programa falando a respeito da graça de Deus, né? A graça de Deus ela é restauradora e só debaixo dessa graça é que nós conseguimos encontrar razão e saber que o abuso não é o fim. O abuso não acaba com a nossa vida, a gente pode continuar. Essa restauração, ela se dá em diversos âmbitos, né? Nós trabalhamos também não só em igrejas, né? Não somente em locais onde a gente consegue falar a respeito disso, mas em escolas também, que você precisa trazer o tema de forma técnica e direta, sem entrar tanto nas questões espirituais. Mas a restauração, ela também se dá na restauração emocional, psicológica. A gente às vezes acha que não precisa procurar ajuda profissional e precisa. Nós precisamos procurar ajuda profissional, se dar essa chance de ser ajudado, né? Então a restauração também entra nesse aspecto, porque como eu falei, às vezes a gente não consegue chegar antes do abusador. O abuso já aconteceu. E o que a gente faz a respeito disso, né? Então a gente precisa fazer algo e a restauração entra nesse processo. No caso que a senhora mencionou, a senhora foi abusada, mas o abusador não sofreu sanção policial nem nada, porque a senhora demorou muito para reagir. No caso da sua menina, já houve uma reação pronta e o caso foi para a polícia, né? A senhora disse que já foi julgado? Até em segunda instância. E por que ele não está preso? Eu também gostaria de saber. Ele alega inocência até hoje? Sim. E a família dele ficou do lado dele? Sim. Como que uma esposa... Será que a esposa não... Porque Deus dotou as mulheres de um... Aliás, ele vai ter que me explicar quando chegar no céu. De um troço que é absolutamente ilógico, inexplicável, mas infalível, né? Que é o tal do sexto sentido. A esposa não sabe? Eu tenho certeza que sim, né?
tenho absoluta certeza que sim, mas essa dependência emocional é absurda. É uma dependência emocional e, pastor, eu vou dizer uma coisa, encarar a verdade é um negócio muito difícil. Encarar a verdade é para poucas pessoas. Tem muita gente que prefere falar assim, eu não vou tocar nesse assunto. Isso dói demais. Eu prefiro não saber. Eu prefiro achar que não foi assim. E muita gente lida com isso. O abuso sexual só tem essa proporção toda porque dentro das famílias, porque as famílias lidam dessa forma. É melhor nós não tocarmos nesse assunto. É melhor... Isso vai gerar muita confusão. Então, esse segundo passo de restauração não é só para a vítima, então, é para a família toda. Sim, a família inteira precisa ser restaurada, inclusive na prontidão de encarar a verdade. É necessário, é melhor, é muito difícil, eu sei que é, mas é melhor, hoje a gente até sempre fala sobre isso, a gente denunciou, fez tudo o que precisava ser feito, e se ele vai ser preso ou não, já não é um problema nosso, é uma questão da justiça, né? Nós entregamos para quem precisava cuidar disso, cuidar. Se a justiça vai fazer a parte dela ou não, já não me cabe, mas eu posso olhar no olho da minha filha, né? Eu tenho esse relacionamento com ela totalmente restaurado, a gente pode dizer assim, porque... não houve omissão, não houve da nossa parte o medo de encarar. Na verdade, medo de encarar sempre há. A gente tem medo do que pode acontecer, de como é o processo, porque ele é desconhecido. Ele é desconhecido, todo o judiciário é muito desconhecido e ele é difícil. Agora, uma pergunta difícil. Quando a senhora recebeu a carta, compartilhou com seu esposo, é difícil os pais não se sentirem incompetentes na proteção da filha numa situação dessa. Precisa restaurar isso também, né, irmã? Com certeza. A gente se sente, até porque eu sempre julguei que eu sempre preparei eles para isso. Sempre julguei isso. Pelo fato de eu já ter passado por isso, sempre conversei, sempre falei a respeito disso. Então, o momento em que houve essa descoberta, eu me senti absolutamente incompetente. A palavra é incompetência. De não ter percebido, de não ter percebido ele, de não ter percebido ela, de não ter dado a informação o bastante, e é essa sensação. Ao passo que isso tudo foi se acomodando e a gente foi compreendendo melhor isso tudo, eu entendi também que eu não tenho controle de tudo, né? Não tenho controle de todas as coisas. A gente fez o que a gente podia fazer, graças a Deus, os abusos não se perpetuaram, porque ela reagiu em relação a ele, ela já reagiu, né? Ela só não contou para a gente rapidamente, mas em relação a ele ela reagiu e teve esse distanciamento. Graças às vacinas que a senhora já tinha dado. Exatamente. Mas a gente gostaria que fosse diferente, mas depois a gente vai entendendo, né? Que não é da forma como a gente espera que seja. E tá tudo bem também, a gente precisa entender que a gente é ser humano e nem sempre vai acontecer do jeito que a gente acha. Não, mas é muito importante que a senhora diga isso, irmã, porque a maioria de nós imagina que nunca vai acontecer conosco, eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe, eu tomo conta dos meus filhos. Quem que se julga ruim nisso? Ninguém. Mesmo assim acontece, porque não depende disso. E do nosso lado, pastor, eu posso falar a meu respeito, as situações que aconteciam comigo de abuso eram com a minha mãe no cômodo ao lado, né, com a porta aberta. Então, não é uma coisa que tô aqui e acho que nada vai acontecer. Então, pode acontecer com a pessoa, com os pais ali mesmo ao lado. Existem relatos de abusadores que cometem abuso na mesa de jantar, com a família inteira ali. Então, ele dá um jeito de escorregar a mão e fazer esses toques na criança de forma indevida ali. Na presença de todo mundo? Na presença de todo mundo, porque ele se vale de que essa criança não vai falar nada. E está todo mundo aqui de álibi para ele. Isso então, é excitante, né? Muito. É um absurdo. Então, Agora,
com certeza a senhora reviu o seu abusador ao longo dos anos, depois a senhora cresceu e tal. Como é que a senhora lidou com ele? Normalmente. E eu acho muito importante a gente falar disso, porque do mesmo jeito que a gente falou sobre alguns sinais que algumas crianças dão de rejeitarem um abusador, tem crianças que não vão fazer isso. Eu fui uma das crianças que não fiz isso. Até porque eu demorei muito tempo para entender, demorei muito tempo para compreender que aquilo se tratava de algo que não podia ser feito. E eu sentia uma coisa estranha, não gostava, eu tinha um receio, comecei a mudar o meu pensamento a respeito dele, gostava muito de brincar, de tudo, e aquilo começou a me incomodar um pouco, mas eu não mudei o meu comportamento em relação a ele, porque eu gostava dele, eu gostava, e acho importante a gente falar sobre isso, porque qual criança que odeia o seu pai? Né? Uhum. Algumas podem, né, na vida mais adulta, desenvolver isso, mas qual criança odeia o seu pai? Qual criança odeia o seu tio? Qual criança odeia a sua mãe? Qual criança odeia o seu avô, sua avó? Né? Então, a criança pode não mudar o comportamento e, às vezes, isso é usado contra ela. Quando ela conta, aí vão dizer assim, mas espera, você tratava ele normalmente, você continuou convivendo, eu via você conversando, eu via você brincando. Então, esse é um ponto que também é usado contra a criança quando ela resolve contar a respeito do que aconteceu. Tá, mas depois a senhora se conscientizou de tudo, depois de muitos anos e tudo mais, a senhora continuou tratando como se nada tivesse acontecido? Eu contei para minha mãe quando aconteceu, né? Meu pai, acredito que soube um pouco antes dele falecer, mas nunca tocou no assunto comigo. Mas a minha mãe teve essa reação que a maioria das pessoas tem de é melhor a gente não falar nada. Isso vai dar um problema grande, né? E minha mãe vai estar me assistindo hoje, mãe, já está tudo bem, né? Sobre isso, a gente já conversou, né? Não é uma coisa que, né, causa mais nada, mas é importante que a gente fale, né? E ela já até me pediu perdão a respeito disso, né? De não ter feito nada a respeito, mas eu sei que ela também não sabia o que fazer, né? Hoje nós estamos chegando com informação, as pessoas precisam saber como fazer. Eu continuei tratando ele de forma normal até por um bom tempo, depois ele se afastou, né, da nossa família e não o vi mais por muito tempo, mas você sabe que recentemente, depois que aconteceu todas essas coisas com a minha filha, foi que eu tomei um posicionamento a meu respeito também, né? De assim, eu não sou obrigada, né? Não sou obrigada eu tenho que perdoar, mas conviver com essa situação, claro, né? Agora, e o terceiro R, o re? De ressignificação. Isso na verdade, assim como aconteceu com a gente, eu sei que é possível acontecer com outras pessoas. Você trazer um novo significado para algo que você não tem mais como voltar atrás, né? O abuso já aconteceu. O abuso já se foi, está no passado, e o que eu faço a respeito disso agora? Eu vou me lamentar para sempre? Eu vou ficar presa a essa história, a esse passado para sempre? Ou eu posso fazer algo a respeito? Eu não estou dizendo, pastor, aqui que todo mundo que passou por abuso, sofreu abuso, precisa fazer o mesmo que a gente está fazendo, não é exatamente isso, mas eu posso trazer um novo significado para isso na minha vida, de força, de coragem, da graça de Deus sobre a minha vida, de saber que, né, eu sobrevivi a isso, o Senhor me guardou, né, me trouxe até aqui. Então, é trazer um novo significado para isso, para a gente deixar de se lamentar a respeito e olhar para frente. Mas isso é feito com algum tipo de abordagem bíblica ou não? No nosso caso, quando a gente trabalha isso com as pessoas na igreja, sim. Porque a gente precisa saber que Deus ele faz nova todas as coisas, né? E a gente tem essa possibilidade de ver as coisas de forma diferente através da ótica de Deus, né? Eu li recentemente um testemunho de uma missionária que me chamou muita atenção, passou por umas situações muito difíceis, e inclusive estupro e violência. E enquanto ela passava por tudo isso, Deus perguntou assim para ela: você é capaz de me agradecer pelo que você está passando, mesmo que eu nunca lhe diga o porquê?
E ela ficou com essa pergunta, né? E muitos anos depois foi entender por que Deus fez essa pergunta a ela. Ela ganhou muitas pessoas para Cristo, né? Quando eu li isso, é como se Deus estivesse me perguntando isso também. Você é capaz de me agradecer por todas essas situações, mesmo que eu nunca lhe diga por quê? Então, a gente, pela ótica cristã, a gente sabe que Deus tem um plano que está fora do nosso alcance da mente entender. E sim, a gente faz isso com essa abordagem bíblica quando nós estamos na igreja. Agora, quando é num âmbito escolar, a gente procura encaminhar essas crianças para profissionais e psicólogos que podem fazer isso. Fazer a criança, o adulto, compreender. A senhora, nesses 3 anos do Reaja, acredito eu que virtualmente, né, já foi procurado, o seu esposo já foi procurado por algum abusador pedindo ajuda? Nunca. Por vítimas, várias vezes. Vítimas, óbvio. Mas o abusador que está na igreja, fala, puxa, essa palavra é para mim. Ou ele não acredita que está errado, ou ele não acredita que pode sarar. Eu acho que são essas duas coisas e mais uma. Muitas vezes ele não acredita que está errado, né? Falta o arrependimento, falta essa conscientização mesmo e acha que está tudo bem continuar assim. A segunda também é verdade, não acreditar que aquilo tem jeito. Pode ser que ele já tenha tentado de outras formas, tenha tentado até uma terapia, não sei. Mas existe uma terceira coisa que é a vergonha de admitir isso e de dizer, olha, eu preciso de ajuda. A vergonha de se expor e de dizer, eu tenho esse problema, ela é muito grande. Eu soube de um caso de um menino de 17 anos que entrou em contato com um serviço, inclusive o serviço que a minha filha foi atendida no acolhimento, quando depois de tudo que aconteceu, ele entrou em contato com esse serviço pedindo ajuda e ele disse o seguinte, eu tenho atração por crianças e eu quero ajuda porque eu não quero cometer o ato de abuso. Então, assim, existem algumas pessoas que se encorajam a expor isso e pedir ajuda e eu encorajo veementemente que eles façam isso, né? Que eles façam isso, que não tenham vergonha de se expor, de pedir ajuda para a pessoa certa. Claro que não vai se expor para qualquer um, mas de pedir ajuda. Mas caso o abuso já tenha cometido, ele já tenha cometido abuso, ele precisa pagar criminalmente por isso também, né? Não é só o perdão, a graça, ele também precisa pagar criminalmente, porque a graça de Deus nos perdoa dos pecados, mas diante da justiça nós temos que arcar com os nossos erros. Quem procura vocês, que tipo de trabalho vocês fazem no âmbito da igreja? São palestras? Vamos supor, que eu atualmente estou sem congregação, né? Mas vamos supor que um irmão, uma irmã aí que esteja assistindo queira levar vocês para trabalhar na igreja. Como é que funciona? O nosso trabalho, ele é principalmente com as crianças, né? Então, como que nós fazemos no âmbito da igreja? Vamos à igreja num momento especial, a igreja é quem determina, né? Vamos fazer um tempo especial, um sábado ou um dia especial. Nós pedimos normalmente 2 dias para que a gente possa trabalhar com a criança de forma bem lúdica e devagar, para que elas absorvam o conteúdo. Nós fazemos com essas crianças um projeto, uma aula, onde tem material para ela desenhar, para ela pintar. Nós vamos ensinar de maneira lúdica, através de histórias, de audiovisual, para que ela também possa ter fixar, né, na mente, música, histórias. Vamos falar de forma lúdica para ela, a respeito das partes íntimas, que ninguém pode tocar, que ela precisa contar. Então, vamos fazendo um trabalho com ela, uma aula, né, com as crianças. A gente normalmente faz isso em 2 dias para fixar melhor o conteúdo, num domingo, às vezes na própria escola bíblica dominical, ou na ministração, quando a criança vai para a ministração, depois na hora da palavra. Para o cultinho. Para o cultinho. Então, a gente vai com as crianças e a gente criou uma música do projeto, uma música que cola na cabeça igual chiclete, para a criança poder cantar isso em casa, né, e compreender melhor a mensagem. Com as crianças é dessa forma que a gente trabalha. Nas escolas também, mas aí nas escolas a gente não entra tanto na questão, né, espiritual. Claro. Com os adultos também a gente trabalha, mas aí em formato de curso, em torno de 4 horas, para trazer todo o conteúdo. Bem,
eu quero, assim, louvar a Deus pela vida do pastor André, da irmã Renata, sua família, que tem a coragem maravilhosa de se levantar para um ministério que é extremamente carente na igreja. Eu tenho sentido chamado para participar desse ministério e vejo como nós somos ingênuos. Nós crentes somos extremamente ingênuos. Jesus disse que os filhos das trevas são mais sábios e são mesmo. Nós não temos olho clínico. Está faltando discernimento de espírito. O dom que mais falta na igreja hoje brasileira é o discernimento de espírito. Perceber quando o diabo se instala e faz o estrago dele. E depois a gente tem que correr atrás do prejuízo, como diz o mundo. Né? Então é extremamente importante o que o irmão André, a irmã Renata têm feito. E eles estão à disposição de vocês. É só entrar no nosso Facebook, o contato do Reaja, que foi divulgado durante a exibição, mas ele está publicado lá no Facebook do programa. Se você quiser referências, fala com o pessoal da Igreja Cristã da Trindade, que é um pessoal seríssimo, né? Conheço há muitos anos, recomendo fortemente. E o que a gente não pode fazer é ficar impassível e achar que esse tipo de problema a nossa igreja não tem, porque os nossos crentes têm. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ver o resultado parcial da nossa enquete? Tá lá. 56% disseram que estão satisfeitos, 44% não, e esse número é bastante significativo, né? Lembrando que pedofilia na enquete não é apenas a questão do interesse por crianças, mas pensando também no abuso concretizado. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.